Quando comprei esta casa, todos os vizinhos fizeram o mesmo aviso. Eu havia adquirido um lugar tomado por fantasmas e invasores. A princípio, achei que fosse apenas uma forma de assustar o novo proprietário. Porém, poucos dias após a mudança, comecei a ouvir passos pelos corredores durante a madrugada. Em algumas noites, parecia que uma criança caminhava no andar de cima, mesmo não havendo ninguém na casa. Certa vez, escutei um suspiro vindo da escuridão e logo depois, uma voz quase imperceptível sussurrou uma única palavra: assassinato. Foi então que descobri que aquela residência escondia um passado muito mais sombrio do que eu imaginava. Anos antes, o imóvel havia servido como consultório de um médico acusado de realizar procedimentos experimentais que terminaram em tragédia. Sua própria esposa acabou internando-o em um hospital psiquiátrico e desde então surgiram rumores de que sua presença jamais deixou a casa. A história se passa em Marietta, Ohio, uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, conhecida por seu patrimônio histórico e pelas inúmeras lendas sobre aparições e fenômenos inexplicáveis. Entre seus edifícios mais famosos está um casarão cercado por relatos de sons estranhos, figuras nas janelas e uma sensação inquietante percebida por quem passava diante da propriedade. Apesar da fama, ninguém jamais havia realizado uma investigação completa no local. O investigador decide voltar ao antigo casarão para uma nova investigação. Desta vez, ele conta com a ajuda de uma pesquisadora especializada na história local, pois seu companheiro de investigações precisou se afastar por motivos de saúde. A conexão com aquela casa surgiu através dela, após um encontro com a atual proprietária, que revelou detalhes sobre os acontecimentos inexplicáveis daquele lugar. Alex comprou o imóvel durante a pandemia com o objetivo de restaurar uma construção histórica. Apaixonada por arquitetura antiga, acreditava ter encontrado apenas uma bela residência do século XIX. No entanto, logo percebeu que os vizinhos preferiam alertá-la em vez de dar boas-vindas. Muitos afirmavam que ninguém permanecia ali por muito tempo e contavam histórias sobre fantasmas, invasores e sombras observando pelas janelas. No início, Alex considerou tudo isso apenas folclore local. Mas após algumas semanas vivendo na casa, começou a ouvir passos pelos corredores, rangidos no piso como se alguém caminhasse pelos cômodos, portas se movendo sem explicação e uma constante sensação de estar sendo observada. Pesquisando a história da propriedade, Ryan descobriu que ela havia sido construída em 1847 por Thomas Ewart e sua esposa, quando Marietta era uma movimentada cidade portuária às margens do rio Ohio, marcada pelo intenso comércio e pela vida noturna agitada. Thomas Ewart, primeiro proprietário da casa, era um influente líder do movimento da temperança, defendendo o combate ao álcool, à prostituição e a outras práticas consideradas imorais. Sua postura rigorosa despertou a revolta de muitos moradores e a residência foi incendiada 4 vezes em tentativas de expulsá-lo da cidade. Mesmo diante das ameaças, Ewart se recusou a abandonar o imóvel. Para proteger a família, mudou seus 12 filhos para uma casa menor na mesma rua, mas os ataques continuaram. Em um deles, invasores incendiaram o porão, causando grandes danos ao casarão, que acabou sendo reconstruído mais uma vez. Anos depois, a propriedade passou para outro membro da família, também chamado Thomas Ewart, que atuava como advogado. Foi nesse período que ocorreu uma tragédia. Enquanto a família participava de um culto religioso, ele permaneceu sozinho na residência e tirou a própria vida na escadaria principal, onde seu corpo foi encontrado ao retornarem para casa. Décadas mais tarde, o casarão tornou-se consultório do Dr. William Dabney. Documentos pesquisados por Alex revelaram que o médico realizava procedimentos altamente controversos e que um paciente morreu durante uma intervenção considerada desnecessária. Com o agravamento de seu comportamento, a própria esposa solicitou sua internação em um hospital psiquiátrico.
alimentando ainda mais os rumores sombrios sobre a casa. Durante a restauração, Alex encontrou diversos frascos antigos de medicamentos escondidos, atrás de molduras de janelas e dentro das paredes, vestígios do antigo consultório. Ao ser questionada por Ryan sobre a possibilidade de os fenômenos estarem ligados ao médico, ela explicou que tudo começou após modificar uma antiga janela, transformando-a em porta, e fechar a antiga entrada dos fundos. Desde então, todas as noites ouvia passos percorrendo exatamente o mesmo trajeto entre os dois pontos, como se alguém ainda tentasse seguir um caminho que já não existia. Como foi justamente nessa janela que encontrou dezenas de frascos escondidos, passou a acreditar que aquele espaço havia sido importante para o médico e que alguma presença parecia reagir às mudanças feitas na residência. Apesar disso, Alex afirma que a experiência mais marcante aconteceu do lado de fora da casa. Enquanto descansava na varanda durante a noite, passou a ver uma menina imóvel, próxima ao portão de ferro, observando silenciosamente a residência. Sempre que criava coragem para se aproximar, a figura desaparecia antes que pudesse alcançá-la. Depois de pesquisar a história da propriedade e descobrir que Thomas Ewart havia retirado seus 12 filhos dali para protegê-los dos incêndios criminosos, imaginou que a aparição pudesse representar uma das crianças da família, observando de longe o antigo lar que foi obrigada a deixar. Outra experiência ocorreu durante a reforma do segundo andar. Alex começou a sentir a presença constante de um homem alto, caminhando lentamente pelo corredor entre os quartos. Nunca o via com clareza, mas tinha a impressão de que ele acompanhava atentamente cada etapa da restauração. Em alguns momentos, chegou a falar em voz alta, explicando que apenas preservava a história da casa. Pouco tempo depois, publicou um vídeo mostrando o andamento das obras. Sem qualquer referência ao sobrenatural, a gravação chamou a atenção de vários espectadores, que começaram a perguntar quem era a figura que aparecia atravessando o corredor ao fundo. Alex nunca havia percebido nada de estranho, mas após receber capturas de tela e versões ampliadas do vídeo, conseguiu identificar uma sombra passando exatamente no local onde costumava ouvir passos durante a madrugada. A partir desse episódio, os sons voltaram a ocorrer com frequência. Questionada por Ryan sobre o momento em que deixou de acreditar que tudo pudesse ter uma explicação racional, Alex respondeu que foi justamente quando pessoas desconhecidas identificaram a mesma figura na gravação. Até então atribuía os acontecimentos ao estresse da reforma ou à imaginação. Depois disso, passou a acreditar que realmente poderia não estar sozinha naquela casa. Naquele momento, lembrou-se do aviso dado pelos vizinhos no dia da mudança. Ela havia comprado uma casa cheia de fantasmas e invasores. Hoje, acredita que eles sabiam muito mais sobre aquele lugar do que jamais tiveram coragem de contar. Depois de conhecer a história da propriedade, Ryan explorou o antigo mirante localizado no quarto andar. Alex explicou que o espaço era conhecido como Mirante da Viúva, uma estrutura comum no século XIX, onde esposas de marinheiros observavam os rios Ohio e Muskingum à espera do retorno de seus maridos. Embora hoje a vista esteja parcialmente encoberta por prédios e árvores, ainda é possível imaginar a angústia vivida por aquelas famílias. Durante a subida, Alex comentou que aquele era um dos ambientes mais enigmáticos da casa. A distribuição dos cômodos era incomum, e havia até um pequeno quarto revestido de cedro, cuja finalidade permanece desconhecida. Do alto, ela explicou que toda a área ao redor da residência fazia parte da propriedade original, incluindo um grande celeiro. Com o passar dos anos, o terreno foi sendo dividido até restar apenas o casarão. Após a morte de Thomas Ewart, a fama do imóvel era tão negativa que ele acabou sendo vendido por um valor muito abaixo do esperado. O momento tranquilo foi interrompido quando Alex contou outro episódio ocorrido na casa. Em uma visita, sua mãe, que desconhecia completamente a história do lugar, afirmou ter visto uma jovem usando um elegante vestido azul do século XIX subir lentamente as escadas que vinham do porão.
A figura parecia tão real que ela acreditou haver outra pessoa na residência, mas desapareceu poucos segundos depois. A equipe seguiu então para o porão, um dos espaços mais antigos da construção. Alex explicou que, antes mesmo de enfrentar relatos sobrenaturais, precisou lidar com um problema bem concreto. Durante os anos em que a casa permaneceu abandonada, diversas pessoas invadiram o imóvel e passaram a utilizá-lo como abrigo. Ao receber as chaves, encontrou colchões, móveis improvisados, objetos espalhados e inúmeros sinais de ocupação clandestina. Segundo suas pesquisas, o porão havia servido originalmente como área de abate da antiga fazenda. Durante as escavações, Alex encontrou diversos ossos enterrados, que mais tarde identificou como restos de animais utilizados para a alimentação da família. Entre eles havia grandes fêmures de gado preservados havia quase 2 séculos, tornando a descoberta ainda mais impressionante. Ela também apresentou um compartimento conhecido como Sala das Cinzas, onde antigamente eram despejadas as cinzas das lareiras através de uma abertura no piso. Ao limpar o local, encontrou pequenos objetos antigos preservados entre as camadas de cinzas, como se estivesse realizando uma escavação arqueológica. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi um colchão instalado naquele ambiente. Evidência de que invasores chegaram a morar ali, mesmo sendo um espaço escuro, úmido e isolado. Outro cômodo do porão também apresentava sinais claros de ocupação recente. Hoje serve apenas como depósito de materiais de construção, mas Alex encontrou indícios de que o local era usado para festas clandestinas durante o período em que a residência permaneceu vazia. Em meio à investigação, um momento descontraído quebrou a tensão. Greg, o gato da casa, desapareceu sob o assoalho da cozinha e só aceitou sair depois que Alex o atraiu com um pedaço de peru, arrancando risadas de todos. Com o ambiente novamente tranquilo, chegou a hora de iniciar a investigação paranormal. Ryan agradeceu a Alex por abrir as portas da casa e a Viva por toda a pesquisa histórica que ajudou a reconstruir o passado da propriedade. Em seguida, a equipe posicionou câmeras de alta definição, sensores e equipamentos de medição eletromagnética em diferentes pontos da residência. Uma das câmeras foi instalada no corredor do segundo andar, exatamente onde Alex costumava ouvir passos e onde uma figura misteriosa havia sido registrada em vídeo. Outra monitorava na escadaria principal. A estratégia era deixar a casa completamente vazia por um período para verificar se algum fenômeno ocorreria sem a presença de pessoas, registrando qualquer atividade incomum que pudesse surgir. Depois que todos os equipamentos foram posicionados, a equipe iniciou um dos momentos mais importantes da investigação: deixar a casa completamente vazia para verificar se câmeras e sensores registrariam alguma atividade sem a presença de pessoas. Dispositivos foram instalados no porão, junto à escadaria, onde a mãe de Alex afirmou ter visto uma jovem usando um vestido azul do século XIX, e no corredor do segundo andar, local onde Alex costumava ouvir passos e onde uma sombra havia sido registrada em vídeo. Para eliminar qualquer possibilidade de engano, Greg, o gato da casa, permaneceu do lado de fora durante toda a experiência. Após algum tempo, a equipe retornou à residência. Ryan comentou que o ambiente parecia mais frio e carregado, especialmente ao entrar no antigo consultório do Dr. William Dabney, considerado o local mais sombrio da casa. Ali, o médico teria atendido pacientes e realizado os procedimentos experimentais que marcaram sua história. Utilizando uma câmera presa ao corpo para registrar a investigação em primeira pessoa, Ryan distribuiu sensores pelo cômodo e iniciou uma tentativa de comunicação. Pediu que, caso alguma presença estivesse ali, produzisse um som ou interagisse com um dos equipamentos. O silêncio predominou, até que um ruído incomum chamou sua atenção. O som lembrava um leve borbulhamento, como se algum líquido estivesse se movimentando dentro da sala. Ryan e Viva interromperam a conversa para ouvir melhor, mas o barulho cessou tão rapidamente quanto havia começado.
A investigação prosseguiu com novas perguntas dirigidas ao antigo médico e também a Thomas Ewart, o proprietário que morreu na casa. Em determinado momento, ambos acreditaram ouvir algo semelhante a uma respiração. Antes de tirar qualquer conclusão, verificaram que Alex não estava na residência, que nenhuma porta havia sido aberta e que não havia uma explicação evidente para o ruído. Diante dessas ocorrências, decidiram realizar uma sessão de EVP, técnica utilizada para tentar registrar vozes não perceptíveis ao ouvido humano. O gravador foi colocado sobre a mesa do antigo consultório e Ryan passou a fazer perguntas, pedindo que qualquer presença dissesse seu nome, explicasse sua ligação com a casa ou comentasse sobre a misteriosa mulher vestida de azul. Durante a sessão, 2 equipamentos diferentes foram acionados quase ao mesmo tempo. Um sensor registrou uma alteração eletromagnética, enquanto o outro, instalado na escada, detectou uma aproximação muito próxima de sua área de alcance. Pouco depois, outro aparelho indicou uma pequena variação, acompanhada de uma discreta mudança de temperatura. Embora nenhuma dessas ocorrências, isoladamente, comprovasse algo em comum, a coincidência entre diferentes dispositivos chamou a atenção da equipe. Mesmo assim, Ryan manteve uma postura cautelosa. Demonstrou como os sensores funcionavam, aproximando deliberadamente a mão de um deles, mostrando que o equipamento reagia à proximidade. Em seguida, voltou a deixá-lo imóvel e convidou qualquer presença a repetir o mesmo movimento. Sem novas respostas, Ryan refletiu sobre a própria história da residência. Independentemente da existência de fenômenos paranormais, observou que o casarão concentrava quase 2 séculos de acontecimentos marcantes. Incêndios criminosos, perseguições, um suicídio, um consultório médico envolvido em graves controvérsias e anos de abandono antes da restauração. Grande parte da estrutura original permanecia preservada, com pisos, escadas e portas do século XIX ainda em uso. Para ele, somente esse passado já era suficiente para explicar por que a casa transmitia uma atmosfera tão intensa, como se cada cômodo guardasse fragmentos de histórias que o tempo jamais conseguiu apagar. A investigação prosseguiu com novas tentativas de comunicação. Ryan passou a dirigir suas perguntas diretamente a Thomas Ewart, demonstrando empatia pela história da família. Comentou que devia ter sido devastador viver sob constantes ataques, ver a casa incendiada diversas vezes e carregar o peso da rejeição da própria comunidade. Também questionou o motivo que teria levado Thomas a tirar a própria vida, justamente quando sua família havia saído para um culto religioso. Ryan explicou que não pretendia desrespeitá-lo, mas compreender o sofrimento que poderia ter motivado uma decisão tão extrema. Viva sugeriu que, caso realmente existisse alguma presença na casa, talvez aquela fosse a primeira vez em muitos anos que alguém se dispunha a ouvir sua história. Segundo ela, isso poderia explicar por que os equipamentos estavam apresentando pequenas respostas, como se algum tipo de aproximação estivesse acontecendo gradualmente. Enquanto conversavam, Ryan destacou um detalhe que considerou curioso. Pouco antes, 2 equipamentos diferentes haviam reagido praticamente ao mesmo tempo. Um registrou uma alteração de temperatura, enquanto o outro, acionado por proximidade, também foi ativado. Como utilizavam tecnologias distintas, a coincidência chamou a atenção da equipe, embora ambos evitassem tirar conclusões precipitadas. Na tentativa de tornar o ambiente mais acolhedor, Ryan fechou a porta do consultório e explicou em voz alta que queria oferecer mais privacidade às possíveis presenças da casa. Reforçou que ele e Viva não tinham qualquer intenção de invadir ou perturbar aquele lugar, mas apenas compreender sua história e ajudar a preservá-la por meio da investigação. Em seguida, voltou a falar com Thomas Ewart e com o Dr. Dabney, dizendo que esperava que ambos entendessem que Alex estava restaurando a residência com respeito, preservando sua memória. Pediu que, se aceitassem sua presença na casa, dessem algum sinal como um toque, uma batida ou qualquer manifestação perceptível pelos equipamentos.
Ryan também explicou que a proprietária desejava apenas descobrir se realmente dividia aquele espaço com alguma presença. Lembrou que Alex ouvia passos pelos corredores, via sombras durante as reformas e que sua mãe havia relatado a aparição de uma mulher usando um vestido azul. Somavam-se a isso os inúmeros relatos de vizinhos que, ao longo das décadas, afirmavam ter visto figuras observando pelas janelas do casarão. Caso alguma entidade desejasse transmitir uma mensagem para Alex, ele prometeu que faria questão de entregá-la. A equipe então avançou para outro quarto da residência, onde havia sido instalado mais um conjunto de equipamentos. Pouco depois, um dos sensores voltou a se acionar. Ryan verificou cuidadosamente se o movimento poderia ter sido provocado pelo piso de madeira ou pela aproximação de algum dos investigadores, mas não encontrou uma explicação imediata. Aproveitando o momento, convidou novamente qualquer presença a interagir com os aparelhos espalhados pela casa, lembrando que um dispositivo musical permanecia instalado no corredor e outro sensor luminoso havia sido colocado próximo à escada. Mesmo sem evidências conclusivas, as sucessivas ativações dos equipamentos mantinham a expectativa da equipe elevada. Cada pequeno acontecimento aumentava a sensação de que algo incomum poderia acontecer a qualquer instante, enquanto a investigação avançava pelos antigos cômodos do casarão. A equipe continuou explorando os cômodos da casa enquanto mantinha os equipamentos em funcionamento. Em determinado momento, um dos sensores voltou a registrar atividade. Ryan verificou cuidadosamente se o acionamento poderia ter sido provocado por algum movimento da equipe ou pelas irregularidades do piso antigo, mas não encontrou uma explicação convincente. Aproveitou a oportunidade para convidar novamente qualquer presença a interagir com os aparelhos, lembrando que havia um dispositivo musical instalado no corredor e sensores distribuídos por diferentes ambientes da residência. Enquanto caminhavam pela casa, Ryan comentou que o bairro havia mudado completamente desde o século XIX. A antiga propriedade, que um dia ocupava praticamente todo o quarteirão, agora estava cercada por construções modernas. Se realmente existisse alguma presença ligada ao passado daquele lugar, ela teria testemunhado uma transformação completa ao longo de quase 2 séculos. Pouco depois, outro equipamento registrou uma nova ativação. A equipe interrompeu a conversa imediatamente e permaneceu em silêncio para observar se haveria alguma sequência de manifestações. Como ninguém estava próximo do sensor naquele instante, o episódio aumentou ainda mais a curiosidade dos investigadores, embora continuassem evitando qualquer conclusão precipitada. Ryan voltou a se dirigir às possíveis presenças da casa, mencionando Thomas Ewart, o Dr. William Dabney, a misteriosa mulher de vestido azul e qualquer outra pessoa que pudesse estar ligada ao imóvel. Explicou que diversos equipamentos haviam sido posicionados para facilitar uma eventual comunicação e reforçou que nenhum deles representava qualquer risco. Bastaria aproximar-se dos sensores para demonstrar que havia alguém compartilhando aquele espaço com a equipe. Mesmo sem respostas diretas, os sucessivos acionamentos mantinham a investigação em um clima de crescente expectativa. Cada novo sinal era analisado com cautela, sempre buscando primeiro uma explicação natural antes de considerar qualquer hipótese paranormal. Ainda assim, o fato de diferentes equipamentos reagirem em momentos distintos fazia com que Ryan e Viva permanecessem atentos, convencidos de que a parte mais importante da investigação ainda estava por acontecer. A investigação chegou ao fim sem apresentar uma resposta definitiva. Nenhuma prova absoluta foi encontrada para confirmar que o casarão é realmente assombrado. Ainda assim, os ruídos inexplicáveis, as ativações sucessivas dos equipamentos, os relatos de Alex, de sua mãe e dos moradores da cidade continuam formando um quebra-cabeça que permanece sem solução. Talvez exista uma explicação racional para cada um desses acontecimentos. Talvez os passos sejam apenas o velho assoalho de madeira reagindo ao tempo. Talvez as sombras sejam apenas ilusões provocadas pela luz. Ou talvez algumas casas simplesmente guardem marcas
tão profundas do passado que nunca conseguem se libertar completamente delas. Durante quase 200 anos, esse casarão testemunhou incêndios criminosos, perseguições, tragédias familiares, um suicídio, procedimentos médicos cercados por controvérsias e décadas de abandono. Cada parede, cada escada e cada corredor parecem conservar fragmentos dessas histórias, como se o tempo jamais tivesse conseguido apagá-las. Hoje, Alex continua restaurando a residência com o mesmo cuidado que a motivou a comprá-la. Os passos ainda são ouvidos ocasionalmente. A sensação de estar sendo observada nunca desapareceu por completo, e os antigos relatos da vizinhança continuam vivos. Mas ela escolheu permanecer ali, acreditando que preservar a história daquela casa é mais importante do que fugir de seus mistérios. A pergunta, porém, continua a mesma. Será que todas essas experiências podem ser explicadas apenas pela sugestão, pelo peso da história e pela arquitetura centenária da casa? Ou será que algumas presenças realmente permanecem onde suas histórias nunca tiveram um verdadeiro fim? Essa resposta, pelo menos por enquanto, continua escondida entre as paredes desse antigo casarão de Marieta. Se você gostou dessa investigação, deixe seu comentário dizendo qual foi o momento que mais chamou sua atenção. Inscreva-se no NewsWeb Doc e ative as notificações, porque ainda existem muitos lugares onde a história, o mistério e o inexplicável parecem caminhar lado a lado. E lembre-se, nem toda casa abandonada está vazia. Algumas apenas esperam que alguém volte para ouvir a história que elas nunca conseguiram contar. Antes de sair, não esqueça de deixar o like, compartilhar este vídeo com alguém que também gosta de histórias misteriosas e, se o hype estiver disponível para você, deixe o seu também. Pode parecer pouco, mas essas ações são muito importantes para o NewsWeb Doc, porque ajudam o YouTube a recomendar nossos vídeos para mais pessoas e permitem que continuemos trazendo histórias reais, mistérios e investigações como esta. Seu apoio faz toda a diferença. Obrigado por estar aqui e nos vemos na próxima investigação.